A gente falou aqui na semana passada que a elite do esquerdismo da América do Sul participaria nessa semana do Fórum Mundial de Pensamento Crítico em Buenos Aires, na Argentina. Quase todo mundo confirmou presença. Os brasileiros Fernando Haddad, Dilma Rousseff, Guilherme Boulos e a comunista Manuela Dávila. Tem também a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o uruguaio Pepe Mujica. Lula até queria ir, mas não pôde, até porque está preso lá em Curitiba. Nessa segunda, foi a vez da ex-presidente empichada falar. E antes de tudo, a Dilma quis garantir que haveria tradução. Solta aí, André. Eu queria iniciar, espero que haja tradução. Vai haver tradução, Dilma. Eu queria iniciar dizendo que para mim é muito importante estar aqui hoje, porque eu venho aqui primeiro conversar com nossa América. Ela não sabia direito se falava em português, se falava em espanhol, pediu tradução, mas aí ensaiou mesmo um portunhol. Mais adiante, a Dilma falou também sobre a tal frente democrática que a esquerda planeja organizar para combater os que chamam de governos fascistas. Vamos acompanhar. A nossa frente é uma frente democrática e popular, não simplesmente uma frente. É uma frente que combate o neoliberalismo, porque se não combater o neoliberalismo, a população brasileira não tem um projeto, vai ficar absolutamente aberta a todas as cooptações possíveis, e uma frente democrática também. Democrática que seja a mais ampla possível e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma espinha dorsal, tem de ter um coração. E o coração é anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista. Inclusive, se você vê o programa pela internet, você viu ali que tem um rapaz de barba, até bocejou durante a fala da Dilma. E continuando, ela foi além, criticou também o uso do WhatsApp nas eleições aqui no Brasil. O uso do WhatsApp é altamente favorável a projetos autoritários, não democráticos, que não gostam do confronto e que gostam de processos em que você cria estereótipos sobre seus adversários, instalando preconceito, ódio e uma reação violenta. No Brasil, houve impulsionamentos massivos e maciços, porque utilizou o WhatsApp em todas as proporções imaginárias. Bom, o Augusto já está escandalizado, então vamos parar por aqui. Não, tá difícil, hein, Augusto? Eu quero que o professor aqui traduza para mim. Isso aí precisou de legendas em espanhol, mas eu continuei não entendendo. Deu trabalho pro tradutor, pro intérprete. Se vem em português, se vem em espanhol, né? Não dá para saber. Quero saber o que o Vílio Zé entender, depois eu falo. Olha, o incrível aí, nesse caso específico, seria muito importante quem puder acessar o YouTube, depois ver o vídeo do programa na internet, acesse o canal do Pingo nos Is, porque é hilariante o entrevistador. O entrevistador está atônito, olhando para ela e não entendendo nada do que ela está falando. Olhando e acho que pensando, como é que os brasileiros elegeram essa senhora 2 vezes presidente da República? Acho que o entrevistador pensou isso. Os que estavam ouvindo, atônitos, um inclusive estava bocejando, os outros olhando assim, pensando como é que os brasileiros em 2010 e 2014 elegeram a senhora Dilma tal. E como ela no segundo turno, porque no primeiro ela não compareceu, mas no segundo turno, nos debates, ela enfrentou, e até numa boa, em 2010 a José Serra, em 2014 a Aécio Neves. Então não é que ela era um gênio, era que os dois eram péssimos debatedores. Mas e o que chama, é uma coisa assim inacreditável, o jeito dela, a forma como ela tem enorme dificuldade de construir um raciocínio lógico. Ela não consegue construir, inclusive uma simples sequência que a gente aprende no antigo primário, hoje no ensino fundamental 1, né? Que é fazer uma espécie de descrição
né? A professora ou o professor colocava uma coisa e falava, descreva isso, o menino correndo atrás da bola, o menino corre atrás da bola, ao lado tem um cachorrinho, ao fundo tem uma casa, quer dizer, é uma sequência que você consegue fazer uma descrição. A Dilma não consegue. Como é que essa senhora administrou o Brasil? Foi ministro das Minas e Energia, ministra da Casa Civil e foi 2 vezes eleita presidente da República. E por pouco, ao menos as pesquisas indicavam, e estavam totalmente erradas, graças a Deus, que ela seria eleita senadora da República representando o estado de Minas Gerais. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável e quando ela tenta falar o espanhol, aí ela usa 2 palavras, é um negócio hilariante, né? Ela querendo, o tradutor foi falar da nuestra foi até pro italiano, Nuestra América. Que ela não sabe, é um conceito lá atrás, ela é de uma ignorância do José Martí. José Martí, líder da independência cubana no final do século XIX, né? Que vem toda a discussão da construção da ideia de Nuestra América e tal. Quer dizer, uma ignorante, uma incapaz, corrupta, né? E essa senhora, graças a Deus, parece que nos livramos dela, espero que politicamente para todos sempre, né? Isso é um dos meus... Vila aludiu a um dos mistérios que me atormentam aí há muito tempo. Como é que o Brasil elegeu essa mulher 2 vezes e como é que o Brasil sobreviveu a ela? Ia acabar. Se não viesse o impeachment, países acabam, né? A Argentina, por pouco, não acabou, ainda corre riscos. E o Brasil esteve nas mãos de uma mulher que não consegue formular uma frase com começo, meio e fim. Ela não tem raciocínio lógico, você percebe pelas pausas bêbadas que ela faz, você não sabe por que apareceu aquilo aí. Alguma coisa acontece no caminho percorrido do pensamento dela, se é que existe, até a boca. Alguma coisa acontece que deforma tudo e impede que a gente compreenda o que ela está dizendo. Ou alguém aqui entendeu como é que é essa frente que ela quer fazer. Aí ela põe no meio, ela lembra da frase do Churchill, né? Me alio até o demônio para combater o Hitler. E ela põe lá, tem gente que se alia até o diabo e ninguém sabe o que ela está dizendo. Então você não sabe o que aconteceu com o WhatsApp, o que aconteceu com a frente e afinal você não sabe o que ela disse. E eu dizia isso quando eu comecei a perceber que a Dilma não fazia sentido. Eu comecei a achar que eu estava meio doido, porque eu perguntava para amigos jornalistas assim, mas vem cá, vocês entendem a Dilma? O que ela fala? Aí eu ouvia coisas do tipo, não, você sabe que ela conversando em particular, ela é melhor, porque acho que ela fica nervosa em público. Não, ela não consegue se expressar. E eu não conheci ninguém, Vila, e Zé e Vitor, ninguém assim. Eu não sei que tipo de problema neurológico, sei lá o que acontece, que faz isso aí. E ela ficou 5 anos no poder fazendo isso. Né? Ela é a mulher que conseguia enxergar um cachorro oculto por trás de cada criança. Essa é a Dilma. E aí, Zé Maria, você que acompanhou de perto o governo dela, algumas coisas não mudam, né? Zé Maria fala de um mês. Pois é, e eu convivi, né? Tivemos algumas conversas no Palácio e assim, realmente, na conversa pessoal, ela é claro que não tem nenhum brilhantismo, isso a gente não pode esperar nunca, mas também não é essa loucura. Augusto, eu vou te mostrar um outro exemplo. O Joaquim Roriz dominou Brasília, foi o grande fenômeno de Brasília, e ele era pior, mas muito pior do que a Dilma, muito pior. Aí uma vez, conversando com um psicólogo sobre isso, e ele me explicou que esse tipo de discurso infantilizado acaba atraindo pessoas também infantilizadas ou que não entendem e que vê com certo cuidado, com certo carinho. Era o caso do Roriz aqui, né? O senhor dos votos do Distrito Federal, ele não conseguia falar uma palavra, não uma frase, não, uma palavra. E acabou sendo o grande ídolo de Brasília, morreu há pouco tempo e tal, e fez muita besteira aqui, inchou Brasília, enfim, não foi uma gestão boa, mas ele era bom de voto. E o professor matou a mosca, né? Acertou na mosca e matou a mosca.
é quando ele diz que a Dilma não teve adversários. O Aécio era um adversário ali no momento que não fazia frente ao que o povo estava querendo. E agora a gente viu, por exemplo, assim, o Jair Bolsonaro disputar como um grande adversário. A gente chega à conclusão que o PSDB acabou sendo o grande eleitor de pessoas como a Dilma e do Lula, né? Porque eles não tiveram adversários fortes, realmente conhecedores do Brasil e que o Brasil os reconheciam como representante. Isso que aconteceu. Nesse comentário aqui, ele tem que ser dividido em duas frentes. Uma é a Dilma, que rouba a atenção, não pelo que ela faz de bom, mas porque ela espalha, né, pelo que ela assombra e assusta. Um discurso desse, falar em fazer aliança até com o diabo para uma plateia dessa, é um suicídio político. Isso não existe, isso não existe. Ninguém pode fazer uma proposta de fazer pacto com o diabo para absolutamente nada. É desconhecer a força oculta e o que é realmente o diabo. Mas esse fórum, ele tem lá a sua função. São todos derrotados, todos, né? Todos ali são derrotados. A exceção do Mujica, que não é governo, mas não é exatamente um derrotado. Então, assim, é uma choradeira, é um discurso todo, o discurso médio ali foi de admitir derrota e admitir preocupação para o futuro. Daí até que esse discurso de fazer um acordo até com o diabo para tentar impedir o que é lógico, que é a ascensão do liberalismo na América do Sul. Então, é assim que eu vejo esse fórum, e tem que se dividir entre o fórum, que é uma reunião de derrotados e uma grande preocupação, mas tem que existir, eles têm que existir. O graças a Deus é que desta vez eles não estão lá com recursos públicos e nem gastando os aviões da Embraer aqui. Agora só, Zé, ela usou completamente fora de contexto e ela não diz coisa com coisa, ela acaba confundindo essa declaração do Churchill, que fazia sentido porque ele estava explicando o seguinte, por que ele tinha se aliado à União Soviética. Sim, sim. Então ele dizendo, olha, para vencer o Hitler, então ele estava a União Soviética é que configurava aí que tinha semelhanças com o diabo na cabeça dele, porque ele era anticomunista, para explicar o que ele tinha feito, né? Se aliava a qualquer um para segurar o avanço do nazismo. Ela bota uma coisa dessas no meio, ninguém entende nada. Não dá para entender, é uma cabeça baldia. Você vai jogando tudo lá, dejetos, coisa aproveitável, papel, tudo, e aí alguma coisa sai da cabeça dela que é habitada por um neurônio só, né? E é curioso porque ela pega algumas ideias soltas, isso o Augusto, né? Seria interessante fazer um estudo, assim, do cérebro da Dilma. Eu acho que aí teria de chamar os lombrosionistas, o Lombroso, Cesare Lombroso e tal, para fazer um estudo, porque eu fico imaginando, o fundador da medicina legal, grosso modo, no Brasil, foi o Raimundo Inda Rodrigues, maranhense, mas estudou na Bahia, morreu jovem, aos 44 anos, assim, trabalhou muito, escreveu muito, e ele tinha muito isso, foi quase que o introdutor do lombrosionismo no Brasil, porque ela faz duas referências a duas ideias diferentes. Uma é o conceito no Nuestra América, que é do José Martí, líder da independência cubana. Quando vem a independência cubana, ele já morreu, o Fidel Castro depois quer 70 anos depois quer transformá-lo em esquerdista. Ele nunca foi o Martí esquerdista, marxista, nada disso, tal. E a questão bem destacada pelo Augusto, da questão da Segunda Guerra Mundial, porque naquele momento, a partir de junho, 22 de junho de 41, com a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, a Inglaterra estava isolada, né? Toda a Europa sob domínio direto ou indireto do nazismo. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, né? E elas segurando toda a marinha, a aeronáutica e o exército nazista. Uma coisa fantástica a resistência. E a figura do Churchill se transformou na grande figura daquele momento histórico e tal. Aí quando vem a invasão, aí ele é o primeiro a buscar uma aliança com a União Soviética e pontos em comum contra o inimigo. Quem era o inimigo comum? A Alemanha nazista, antes inclusive da entrada na guerra dos Estados Unidos, que é só em dezembro daquele mesmo ano, em 1941 e tal. Então ele ouviu falar disso,
dessa expressão diabo. Ouviu falar do Marti em algum lugar. Só que não se conecta o discurso com o que ela está falando aí. E as pessoas, o público está atônito, ouvindo aquilo, falando, mas essa senhora está dizendo o quê? Porque os outros, o Malemar, o Boulos, a Manuela, o Múrrica, a Cristina, vão fazer algum discurso que tem alguma conexão lógica, apesar de ser absolutamente equivocado da primeira à última frase. Mas a questão que se coloca no caso Tem dela. raciocínio lógico. E aí, a única pessoa que realmente, o Augusto destacou um ponto que, em última observação minha sobre isso, para não me estender, a primeira pessoa que eu vi falar que não tinha nexo o discurso da Dilma foi o Augusto, né? O Augusto Nunes ficava repetindo essa questão na TV, já pegando trechos do discurso. Então parecia que ele era um doido mesmo. Quer dizer, todo mundo entendia, fingia que entendia. Não, parece seminário, quando eu fazia na graduação de teoria da história, colocavam uns filósofos que ninguém entendia nada. Aí o pessoal dava um seminário fazendo cara de inteligente, e todos os alunos faziam cara inteligente, né? Sabe aquele ar de conteúdo, quando você faz ar de conteúdo? Todo mundo entende, ninguém entendeu nada. Então a Dilma parece os seminários de teoria da história na minha juventude. Ah, maravilha. Augusto, você falou do cachorro aí, ó, o André preparou aí pra gente. Tem aí, André? Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é dia da mãe, do pai, das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Deu pra entender? Continuo não entendendo nada, mas é uma frase espetacular.